sonhos, irmãos, é um assunto que me empolga muito. E quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar essa palavra, eu estava preparado para pregar uma outra palavra. E aí eu fiquei sabendo que eu ia pregar sonhos. E aí, estudando por essa palavra, tentando buscar, buscando o Espírito Santo, como eu deveria ministrar para vocês, a primeira coisa que o Espírito Santo me trouxe à memória foi uma lembrança da minha infância, a lembrança da minha avó, da mãe da minha mãe. Um dia eu ainda criança, ela fala assim para mim: olha, eu assisti um filme muito bom e eu quero que você assista comigo. Eu falei: nossa, bom, vamos assistir o filme. E minha avó sempre gostou desses filmes lá, do Oriente, lá da Arábia, Alibaba e os 40 ladrões. E o filme que ela queria assistir comigo era Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E eu gostei demais desse filme, irmãos. Gostei demais, achei tremendo o filme. Porque no filme tinha uma lâmpada e o cara pegava a lâmpada lá e tinha um gênio. E você chegava no gênio e o gênio fazia tudo que você queria. Eu quero um carro. Um carro. Eu quero uma casa. Uma casa. E eu era criança. E eu olhei aquilo e falei: nossa, tremenda essa história do gênio. Eu preciso arrumar uma lâmpada dessa para mim. E aí, por que isso? Sabe por quê? Porque na verdade, eu enxergava naquele gênio a possibilidade de realizar coisas que eu queria. E é por isso que muita gente hoje não sonha. Sabe por que tem gente que não sonha? Porque ela não consegue enxergar mais a possibilidade de realizar algo. Então ela não sonha. Eu vou falar: para que eu vou sonhar? Não vou conseguir mesmo. Então não vou sonhar. E aí, irmãos, eu notei, conforme crescendo, que essa história de lâmpada não existe. Isso é uma fantasia. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes a gente confunde sonho com fantasia. E é por isso que a gente não consegue realizar as coisas. Porque a gente confunde muito o que é sonho e o que é fantasia. Exemplo: vocês sabem qual é o meu sonho hoje? Domingo, 10h05 da manhã. Sabe qual é o meu sonho? Vocês não fazem nem ideia. O meu sonho é jogar a Copa do Mundo no Brasil. Esse é o meu sonho. Vocês acham que eu vou conseguir? Por quê? Por que eu não vou conseguir? Justamente. Isso é fantasia. Isso é fantasia, não é sonho. Sabe por quê? Sonho ele necessita de um trabalho. Então vamos lá. Por que eu não vou jogar a Copa do Mundo no Brasil? Eu não sou filiado a um clube. Eu não treino todo dia. Eu estou muito, mas muito acima do peso. Eu não pratico esporte. É justo Deus realizar esse sonho? Sendo que tem tanto jogador bom aí, treinando em 2 períodos, largou a família, foi morar sozinho, passou fome. Esse cara trabalhou para alcançar um sonho. Mas eu não. Então, irmão, a gente precisa parar de fantasiar. Porque enquanto você fantasiar, você não vai chegar a realizar. E aí você se frustra, como o irmão falou. Você fala: Deus é ruim demais. Eu não quero mais esse Deus. Ele não ouve, ele não me ajuda a realizar. Mas é porque você está sonhando, você está fantasiando, você não está sonhando. Então, irmãos, é muito importante a gente enxergar isso.
E eu rapidamente consegui enxergar isso, né? Assim que eu avancei na minha vida, eu precisava diferenciar o que era sonho e o que era fantasia. Vou contar uma história aqui para vocês. Havia um trabalhador do campo no interior de São Paulo, e todo dia ele ia para casa e passava por uma fazenda, todo dia. E um dia, nessas voltas para casa, ele passa pela fazenda e vê o fazendeiro, o dono da fazenda, junto com os funcionários, derrubando uma árvore enorme que tinha na sede da fazenda. E ele olha aquilo e fala, nossa. E aí ele para assim do lado do muro do fazendeiro e fala assim, ei, o que é que você vai fazer com esse resto aí de madeira? O fazendeiro olha para ele e fala, nada, isso aqui não serve para nada não, isso aqui eu vou jogar na fogueira, isso aqui é lixo, só serve para isso. Mas o trabalhador do campo olhou e falou assim, o senhor não me dá esse resto de madeira aí? E o cara falou, mas para que você quer isso? Olha aí, é um tronco seco, isso só serve para ser lenha, eu vou jogar fora. Ele falou, não, mas dá para mim essa madeira. E o fazendeiro ficou com dó daquele trabalhador e falou, tá bom, pode pegar, leva. E aí ele pegou uma corda, amarrou naquele tronco e saiu puxando aquele calor do interior, 40 graus, e ele puxando aquele tronco, até que ele chegou em casa. E a hora que ele chegou em casa, ele pegou aquele tronco seco, levou para uma cobertura onde ele tinha na casa dele, olhando, e aí ele pegou uma talhadeira e um martelo, e foi para cima do tronco, começou a trabalhar, e bater, e talhar o tronco, e a noite vem entrando, a madrugada, e quando o dia nasceu, encontrou aquele trabalhador do campo, deitado no chão, dormindo, e ao lado dele, um pássaro feito de madeira. O que ele fez? Ele pegou esse pássaro e colocou na entrada da casa dele. E a vida correu. Um belo dia, aquele fazendeiro passando pela casa do homem do campo, olhou aquele pássaro e falou, nossa, que coisa mais linda. E foi lá falar com ele, falou, quanto você quer esse pássaro aí? Fala quanto você quer, eu pago. E o trabalhador do campo olhou e falou, não precisa pagar não, é seu. E o fazendeiro falou, não, faço questão de pagar. Ele falou, não, é seu, toma, pode levar. E o fazendeiro então pegou aquele pássaro e saiu feliz. O pássaro admirando, nossa, que coisa mais linda, olha os detalhes. E enquanto ele caminhava, o fazendeiro sentado nas escadas da porta da casa dele, olhava, o trabalhador olhava para o fazendeiro e falava assim, o problema é que ele não enxergava. De repente a sua vida está assim. De repente você está olhando para a sua vida como se fosse um tronco seco, um lixo que não serve para nada, vou jogar no fogo. Mas se você continuar olhando assim, você nunca vai ver o seu pássaro voar. Seu pássaro nunca vai voar. Você precisa mudar a maneira de enxergar a sua vida. E aí, irmãos, você tem que entender que sonho é algo importante, tão importante, que Deus sonhou primeiro. Deus sonhou primeiro. Antes de você nascer, Deus criou tudo, a terra, o sol, as árvores, os animais. Ele olhou e falou, é bom. Tudo que eu fiz é bom. Mas um dia, antes de você se formar no ventre da sua mãe, Ele teve um sonho com você. E Ele te formou para um propósito. E aí, a hora que Ele parou para olhar uma segunda vez, Ele falou, não, agora o que eu fiz é muito bom.
Muito bom. Então antes ele já tinha sonhado com você, e se Deus sonhou, a gente também tem que sonhar. Aí você fala assim, esse negócio de sonhar dá trabalho demais. Você acabou de falar que todo sonho vem em decorrência do trabalho, e eu já trabalho demais, eu já tenho tanto problema. Como eu vou saber se Deus se preocupa mesmo com o teu sonho? Eu queria ler para vocês aqui a palavra do Senhor, que fala lá em Salmos 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto de longe, penetras nos meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Ou seja, antes de você pensar que você quer, o Senhor já sabe. Você acha que ele se preocupa? Ele está falando aqui que ele te sonda. Sabe o que é uma sonda? Uma sonda, quem nunca fez aí um exame muito detalhado, né? Sonda, quando você tem que fazer um exame de estômago, coração, né? Um exame na cabeça, eles colocam em você uma sonda que vai até lá, até onde homem nenhum consegue ir, no mais íntimo, para mostrar para o médico o que é que você tem. Isso é uma sonda. E Jesus fala que ele te sonda. Ou seja, ele vai lá no seu íntimo. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe como realizar, como te fazer feliz. Então, ou seja, não tem como você falar que Deus não se preocupa com os seus sonhos. Eu queria compartilhar nessa manhã 2 sonhos. Mas antes, eu também queria que você soubesse que sonhar é importante. Mas como o irmão falou anteriormente, né, a pastora Edna falou, o diabo ele não está muito afim de ver você nos propósitos de Deus. E ele também tem armas para acabar com os seus sonhos. Quais são essas armas? Crítica. Está vendo? Olha lá, de novo, irmão. Olha lá. Ó, quer ver? Ó, vai errado. Vai ser mandado embora do emprego. Quer ver? Quer ver? Olha lá. Vai mandar embora. Palavra maldita. Burro. Consolo. Todo mundo gosta de ser consolado, né? Fala a verdade. Aquela hora que você está triste, chega alguém e fala, não. Mas tem consolo que é obra do diabo também. Exemplo. Eu queria tanto ter um filho, mas está difícil ter um filho, eu não consigo engravidar. Mas não liga não. Você já casou, né? Já tem um casamento, pelo menos você já casou, então assim, tá bom já, não tá? Mata o seu sonho. Estagnação. Está ali parado, não vai nem para frente nem para trás. Obra do diabo. Limitação física. Eu quero jogar a Copa, mas esse corpício não dá. Limitação física. Mata o sonho. Insensibilidade. Isso é o que eu mais tenho visto no bairro onde eu tenho minha obra. A pessoa lá já mataram tanto sonho dela. Ela tem tanto problema. A vida está tão difícil. Ela fala assim, eu já me acostumei a viver com os meus problemas. Eu já sei como sair deles. Eu já até me acostumei a tomar porrada todo dia. Então deixa eu ficar assim mesmo, tá bom? Sensibilidade. Mata o sonho. E essas são as armas do diabo para acabar com o sonho de vocês. Mas eu queria falar, irmãos, que o Senhor me trouxe, quando eu estudava essa palavra, 2 sonhos da Bíblia. O primeiro é de uma pessoa que tinha uma limitação física. Ela era cega, chamada Bartimeu.
Para quem não sabe, Bartimeu era um cego de nascença. E a palavra fala que ele ficava sentado à beira do caminho. Então, ou seja, as pessoas passavam por ele ali, ele não ia para lugar nenhum e ficava ali pedindo esmola. E um dia ele fica sabendo que Jesus vai passar por aqui. E ele sabia dos milagres que Jesus fazia. E ele tinha um sonho. Quem sabe qual é o sonho de Bartimeu? Enxergar. Esse era o sonho de Bartimeu. E ele fica sabendo que Jesus vai passar. E de repente ele começa a ouvir um barulho. Ele fala: opa, ó Jesus vindo aí. Então ele começa, ele não sabe onde Jesus estava, se estava longe, se estava perto. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira coisa que ele recebe, crítica: ei, para de gritar, está incomodando Jesus. Para de gritar. Mas ele não parou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus chega perto dele e fala: o que você quer que eu te faça? Ele fala: eu quero enxergar. Jesus fala: então, ser curado agora. E ele levanta e ele começa a olhar as pessoas, e olhar ao redor, olhar para ele, e ele começa a enxergar o que ele era e o que ele podia ser agora em Cristo. Agora ele podia tudo. Agora ele não podia mais ficar sentado ali, estagnado. A vida tinha que mudar. Como é que ele ia pedir esmola agora, se ele não tinha defeito nenhum? E o que ele fez? Avançou, seguiu Jesus. Ou seja, Jesus não deu o que eu queria. Vamos ver, tem mais aí, deixa eu ir atrás desse homem, tem mais coisa. Irmãos, todo sonho vem com trabalho. E o trabalho do crente é crer e perseverar. Sempre vai ter gente para criticar, para consolar, para falar uma palavra maldita, para fazer você parar, para te tornar insensível. Creia e persevere. Dia que falaram para ele: cala a boca, ele parou de gritar. Não, ele perseverou e continuou gritando. E por isso ele alcançou o sonho. Aí você fala assim: ah, Alessandro, está muito bonito, muito legal. Mas você não sabe qual é a vida. Eu tenho sonhos antigos, 10 anos atrás, 2 anos, 1 ano, 6 meses, 40 anos. Não dá mais para viver. E aí Deus me trouxe um outro personagem bíblico chamado Lázaro. Quem sabe a história de Lázaro? Para quem não sabe, Lázaro, Jesus amava demais Lázaro, gostava muito de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E um dia chega uma notícia para Jesus: Jesus, Lázaro morreu. Primeiro Lázaro estava muito doente, depois Lázaro morreu. Bom, resumo da ópera: até Jesus chegar lá, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias para quem está morto, ainda dá para fazer alguma coisa? O que vocês acham? Dá? Não dá. É passado, já foi, não dá mais. Não dá mais. O cego até dava para curar, porque estava vivo ali na hora. Legal. Mas Lázaro não dá mais não. Irmãos, Lázaro era um insensível. Essa é a diferença de quem está vivo e quem está morto. Sabe por que Lázaro estava morto? Porque ele já não sonhava mais. A diferença de quem está vivo e quem está morto é que quem está vivo sonha.
E a gente vê gente que está vivo, mas ao mesmo tempo está morto. Não sonha mais. E sabe por quê? Porque perdeu a esperança totalmente. Mas não importa, irmãos, se o teu sonho tem 6 meses, 4 dias, 4 anos, 4 séculos, 4 décadas. Jesus chegou lá e falou: ei, Lázaro, sai para fora. Vem para cá, sua vida não acabou aqui não. Vem viver os sonhos que eu tenho para você. Vem lá. Vem para cá. Ainda dá tempo. Então, Lázaro, se o seu problema é emprego, está aqui o seu emprego. Se o seu problema é viver um casamento feliz, Lázaro, vive um casamento pleno. Se o seu problema é engravidar, Lázaro, eis aqui o seu filho. Se o problema de vocês é a obra que vocês estão vendo aqui, Deus olha para vocês que estão sentados aí e fala: ei, gente, vem para cá, sai para fora, vem colaborar, vem trabalhar na obra. Deus olha para vocês que estão sentados aqui e fala: ei, olha o mundão aí, olha as nações, vai lá, prega. Não é cara? Deus está aqui nessa manhã para devolver os sonhos de vocês, para restaurar os sonhos novos e antigos, porque nós servimos a um Deus de sonhos novos e sonhos antigos. Antes de terminar, eu quero contar um testemunho. Há 4 anos atrás, aqui nesse lugar, eu conheci um jovem. E conversando com esse jovem, falei: rapaz, por que você está aqui? Por que você está aqui? E ele falou para mim: olha só, vou ser honesto com você. Eu já fui na macumba, eu já fui na Xixinoê, eu já fui em católico, eu já fui em tudo que é lugar. E aí me falaram: olha, vai lá que é bom. Eu já tentei tanto lugar. E eu vi. Falei: nossa, é mesmo, rapaz? Ele falou: pois é. Falei: mas e aí? Me conta a história da sua vida. Ele falou: ó, eu fui preparado para ter sucesso. Estudei demais. Fiz faculdade, passei por grandes empresas, multinacionais, mas não aconteceu. Falei: poxa vida, que chato isso. Falei: mas persevera, vai dar certo. Ele falou: pois é. Vamos ver, né, no final desse papo que vai ser. Porque eu já pensei em me matar 3 vezes. E só não me matei. Porque eu tenho uma esposa e uma filha muito nova. E eu achava covardia eu me matar e deixar essa menina e essa esposa. E aquilo me marcou. Nossa. E o tempo passou. Esse rapaz foi mais um dos que passaram por aqui. Hoje esse rapaz está ministrando para vocês. Hoje esse rapaz tem uma obra no bairro de Mangaíba, uma obra grande, uma obra que vai mudar aquele lugar. Hoje aquele rapaz olha e fala: eu não quero mais morrer, porque Deus veio para que eu tivesse vida em abundância. E vou falar para você: Deus é tão bom que tinha sonhos que eu nem sonhei, mas Ele me deu. Deu uma obra, deu uma igreja. Aleluia! Então, irmão, sonhe. O que falta, como o irmão falou ali, é você reivindicar. Sonhe, busca, persevera, crê que os sonhos de Deus para você jamais, meu irmão,
Amém? Amém. Eu gostaria que vocês ficassem de pé.